Olá, meu nome é Dmitry Paiva para a Academia Criativa e nesse workshop a gente vai falar sobre animação 2D utilizando o Grease Pencil do Blender. Para quem não sabe, o Grease Pencil já existe há algum tempo no Blender, mas no 2.8 ele foi elevado ao status de um sistema completo para animação 2D. É possível fazer animação frame a frame, através de interpolação de uma forma semelhante ao After Effects. E aí a gente tem sistema de rigging e várias coisas bem legais. Dá para inclusive desenhar, né? Você pode criar o seu projeto inteiro apenas no Grease Pencil. Então é uma ferramenta muito poderosa que já está sendo usado profissionalmente e que aqui nesse workshop a gente vai explorar o Grease Pencil como uma ferramenta de animação 2D barra motion. Tá? Isso aqui é um curso orientado mais para quem já tem experiência com After Effects, ou se você não tem nenhuma experiência com After Effects, também não tem problema, porque você pode começar a sua jornada no mundo do motion, da animação de personagens 2D dentro do Grease Pencil, aqui utilizando o Blender com a vantagem de ser 100% gratuito, beleza? Então, para que você possa aproveitar esse workshop, a primeira coisa que você deve fazer, lógico, é pensar de uma forma diferente do After Effects, caso você já tenha um pouco de experiência no programa, certo? Então, vamos baixar o Blender, é só entrar no site blender.org e aí já tem essa informaçãozinha aqui para pegar o Blender 2.8, ou então você baixa um pouco e aqui tem também o mesmo link, a gente clica e aí a gente entra na página do 2.8, que ainda está em beta, tá? Então, download Blender 2.8, escolha o seu sistema operacional e aí você baixa uma versão do beta. Não baixe essa versão estável, porque isso vai fazer com que você baixe a versão anterior do Blender, a 2.79. A gente vai trabalhar com a 2.8. E não se preocupe, porque o programa ele é levíssimo, certo? Ele é muito leve. O arquivo de download realmente é bem pequeno e você vai baixar um arquivo compactado. Então você vai descompactar e aí dentro tem o executável do Blender, certo? Quando o programa ele for oficialmente lançado, né, coisa que está prevista para, não sei, período da primavera no hemisfério norte, o que vai acontecer é que você vai baixar um instalador convencional como qualquer outro programa, certo? Então, por enquanto, essa versão em arquivo compactado, mas daqui a pouquinho vai ser uma versão com instalador. Então, você vai escolher se o seu sistema operacional é 64 ou 32 bits, no caso do Windows, macOS só tem 64 bits, Linux tem 64 e 32 bits. Via de regra, se o seu computador tem mais de 4 GB de memória RAM, ele é um sistema 64 bits, certo? Se ele tiver menos de 4 GB, muito provavelmente ele vai ser 32 bits. Então, você baixa a versão conforme aí o seu sistema, beleza? Então, uma vez que você abra o Blender, a gente tem essa tela aqui. Então, essa é a interface do Blender a nível básico. Eu tenho esse menuzinho que está fechado, pronto, agora está aberto. E aí que a gente não vai trabalhar com nada disso, porque a gente, lógico, vai trabalhar com o Grease Pencil, aqui é o sistema de, enfim, navegação 3D para modelagem 3D, tá? O Grease Pencil, onde é que ele se encontra? O Grease Pencil ele é um objeto, aqui em Edge, Grease Pencil, e aí a gente tem os objetos de Grease Pencil para começar o nosso workflow de animação 2D. A gente também pode entrar numa interface modificada especificamente para o Grease Pencil, então posso clicar aqui, 2D Animation, e aí eu posso escolher, e aí o Blender ele meio que se adapta para um fluxo de trabalho focado em animação 2D com o Grease Pencil, mas a gente também não vai trabalhar com isso. O que a gente vai fazer é vir em File, New, e aí colocar 2D Animation, e agora o Blender ele já entra nessa interface, já prepara um pouco mais aqui a nossa interface para um workflow de animação 2D, certo? Então, para uma navegação básica, o que, é que a gente tem aqui? O Ctrl, segurando o Ctrl e apertando o botão do meio do mouse, eu dou zoom na minha tela.
Se eu apertar Shift, eu faço um pan na minha tela. E se eu apertar apenas o botão do meio do mouse, eu entro no modo de rotação 3D. Então a gente tem a nossa câmera, a gente tem aqui o nosso Environment 3D. Se eu quiser voltar para aquela visão 2D, basta eu clicar aqui nesse íconezinho de câmera e aí ele trava, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso. Shift, botão do meio do mouse, ele faz um pan. Ctrl, botão do meio do mouse, ele faz um zoom. E aí só o botão do meio do mouse, ele rotaciona em 3D aqui a minha navegação. Então, se você, assim como eu, trabalha utilizando uma tablet, o que é que eu faço? Eu configuro os dois botões da minha tablet para o primeiro, o mais abaixo, próximo da ponta, ser o botão do meio, e o outro botão, ele ser o botão direito do mouse. E aí, lógico que a ponta ela é o botão esquerdo do mouse. Então, isso significa que aqui na minha caneta eu tenho os 3 botões do mouse emulados através dessa configuração da minha tablet. Qualquer tablet você pode modificar os botões, então se você trabalha com uma, eu recomendo que você siga esse padrão, porque ele é bem fácil de mexer. Então, uma vez que a gente está aqui, o que a gente pode fazer, naturalmente, é entender o que é essa interface, porque à primeira vista parece que há muito botão e muita informação, mas sobre isso não é preciso se preocupar, a gente vai entender como a interface do Blender funciona de uma forma bem didática e apresentando as ferramentas pouco a pouco. Então vamos falar sobre a interface, o que é que está acontecendo aqui na nossa tela, porque num primeiro momento, lógico que se você vem de outro programa como After Effects, naturalmente é comum que você fique meio perdido, mas não se preocupe, é tudo muito fácil de entender. Eu vou mostrar para vocês de uma forma bem simples e bem didática tudo que está acontecendo aqui na tela, certo? Então, aqui no meio, lógico, a gente tem a nossa viewport, é onde a gente vai trabalhar, é onde a gente vai desenhar e animar. Aqui na esquerda, a gente tem a nossa barra de ferramentas, certo? Bem aqui, a gente tem a nossa barra de ferramentas. Bem aqui, a gente tem o nosso Outliner, onde fica constado todos os objetos que estão na cena. Aqui embaixo, a gente tem uma timeline com dope sheet, né, para a gente fazer animação. Aqui em cima a gente tem uma barra de propriedades, da mesma forma como aqui ao lado também. Então, tudo isso aqui, na verdade, são várias funções, várias janelas e painéis diferentes no Blender que eles já ficam abertos por padrão. Então, eu vou até colocar aqui, por exemplo, ferramentas, certo? Aqui a gente vai colocar do sheet timeline. Bem aqui a gente tem o nosso outliner e aqui a gente tem propriedades, da mesma forma aqui também propriedades. Então espero que esteja tudo bem visível aí. E aí que essas propriedades que a gente tem aqui em cima, elas também aparecem aqui do lado por duas razões específicas. A primeira delas é que comumente a gente vai clicar nesses ícones para mudar algumas coisas nas configurações do Blender, tá? E aí que caso você não queira sempre ficar mudando aqui entre esses ícones que são chamados contextos, você pode ter algumas funções já de antemão abertas aqui para você aqui em cima, certo? Então, se você tiver, por exemplo, aqui no contexto de render, você não precisa ter que voltar aqui para materiais, porque você pode acessar seus materiais aqui em cima. Uma outra coisa é que é muito comum que você trabalhe nesse modo 2D Full Canvas, para você ter, digamos, a interface minimizada, para você ter esse grande espaço de trabalho, e aí que aqui em cima você ainda tem algumas configurações, ó, de layer, de material e dos próprios brushes também. Então, é por isso que a gente tem essas duas barras de ferramenta, aqui na direita e aqui em cima, sendo que aqui em cima é uma versão, digamos,
como se fossem os favoritos, por assim dizer, disso que a gente encontra aqui no lado, aqui é à direita, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a interface do Blender. Aqui em cima, vou até colocar numa cor diferente, mas aqui em cima a gente tem todas as configurações relativas à nossa viewport, ao nosso ambiente de trabalho 2D, como a gente está vendo aqui. Porque aqui a gente configura a aparência do nosso, digamos, da nossa renderização, tá? Embora isso faça mais sentido para quando a gente estiver trabalhando com 3D de fato, que não vai ser bem um objeto aqui de estudo do nosso workshop, mas a partir daqui, eu diria, e eu vou até destacar mais uma vez, a partir daqui é onde a gente de fato vai se preocupar, certo? Até mais ou menos aqui, até esse botão de Guides, porque aqui em cima é onde a gente encontra configurações bem específicas do que a gente está vendo aqui no na nossa viewport, que seria o equivalente a uma composition do After Effects, certo? Então, aqui é onde a gente controla os aspectos da nossa composition. Então, eu tenho aqui em cima um botão de View, né, que diz respeito à visão. A gente tem aqui um botão de Strokes, do que diz respeito a um modo de desenho, que a gente já está inserido. E aqui algumas outras configurações que são um pouco mais técnicas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, uma vez que a gente já tem aqui essa nossa interface destrinchada, o que a gente precisa fazer agora é entender exatamente qual é a diferença entre os meus objetos que estão aqui no Outliner e os objetos que eles estão aqui no meu Dope Sheet. Se você reparar, aqui em cima, e eu vou colocar numa outra cor agora para ficar ainda mais fácil de entender. Veja só, aqui em cima eu tenho um objeto chamado Stroke, bem aqui. E da mesma forma, aqui embaixo eu tenho um objeto chamado Stroke. Isso por quê? Porque esse objeto é exatamente esse aqui, tá? Aqui no Outliner, a gente tem todos os objetos que estão na nossa cena, que a gente insere aqui no Blender. Enquanto que aqui embaixo é o sistema de visualização das nossas animações enquanto layers, tá? Então, isso é muito importante que a gente saiba diferenciar essas duas coisas. Apesar delas serem exatamente a mesma coisa, é importante entender que o que aparece aqui no meu Dope Sheet nada mais vai ser do que as características que estão animadas do objeto que está aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui em Object Mode e vir em Edge, Grease Pencil e clicar em Blank, você vê como agora a gente tem aqui um novo objeto na minha cena chamada G-Pencil, o qual eu posso nomeá-lo de qualquer coisa, certo? E aí que ele não aparece aqui porque a gente não tem absolutamente nenhuma layer inserida nesse objeto. Então, logo aqui embaixo, eu tenho esse botão de Layers, New Layer, e aí eu vou clicar em New Layer. E agora vejam que o meu objeto G-Pencil, ele aparece aqui no meu Outliner, tá? Ou melhor, no meu Dope Sheet, perdão. Então, agora a gente tem o G-Pencil e o Stroke, da mesma forma como a gente tem aqui em cima também, o G-Pencil e o Stroke. Então, aqui o Outliner, ele é um organizador do que está na cena, né, do que está inserido na cena, enquanto que aqui, de fato, a gente tem as nossas layers de animação. Então, é muito importante que você entenda, de fato, a diferença entre esses dois objetos, né? Entre essas duas seções, entre o Outliner e entre o Dope Sheet. Então, uma vez que a gente entende os segmentos diferentes da interface do Blender, né, no contexto aqui do Grease Pencil, agora é importante que a gente entenda como trabalhar com as ferramentas específicas de desenho do Blender e também os diferentes modos de desenho, como a gente vai ver agora. No Blender, cada objeto que você insere na sua cena, ele tem diferentes modos de trabalho. Esses modos, eles
são importantes porque eles permitem edições bem específicas no nosso objeto e eles têm também ferramentas específicas. O Grease Pencil, lógico, ele tem também os seus próprios modos de trabalho. O que que são esses modos? Quando a gente está com o nosso objeto do Grease Pencil aqui selecionado, no caso o meu stroke, bem aqui eu tenho essa opçãozinha chamada Object Mode, porque a gente está no modo objeto, certo? Então vou até destacar bem aqui, porque isso é bastante importante. Então aqui no Object Mode, quando eu clico, eu tenho vários modos diferentes. Então é fácil deduzir que se eu quiser desenhar, se eu quiser criar algo, basta eu entrar no modo Draw. E é exatamente esse modo que já vem ligado por padrão quando a gente entra aqui nesse modo de animação 2D. E aí que aqui na esquerda a gente tem as barras de ferramentas, tá? Então, uma vez que eu estou nesse Draw Mode, e eu vou selecionar aqui o meu Draw Pencil, eu posso, veja só, começar a desenhar conforme eu queira, certo? Então, agora a gente começou a criar um desenho aqui no Blender, sem problema nenhum. Esse desenho, onde é que ele está sendo desenhado? Ele está sendo desenhado bem aqui nessa layer, certo? Por padrão, ele já vem automaticamente com duas layers. Eu vou deletar essa segunda e manter só essa primeira para ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem aqui essa layer Lines, a qual eu posso tirar ou desligar a visualização. Aqui embaixo eu posso mexer na opacidade e naturalmente eu posso animar. Eu tenho alguns Blend Modes também. Eu posso criar uma nova layer. Clicando no maisinho, eu posso deletar essa layer clicando em menos. E aqui, quando eu chego um pouco mais à direita, eu tenho essa barra de rolagem. Ou eu posso, botão do meio do mouse e arrastar o meu mouse e aí rolar aqui essa minha barra, certo? Então, eu desenhei essas linhas aqui abstratas nessa camada Lines. Então, se eu sair agora do modo Draw para o meu Object Mode, e aí eu cliquei aqui para sair da câmera sem querer, então eu estou no Object Mode, eu não consigo mais desenhar, certo? Porque aqui à esquerda a barra de ferramentas mudou e o que eu tenho são várias outras opções. Recapitulando, no modo Draw, veja só como eu tenho essas opções aqui, tá? Da barra de ferramentas, e agora no Object Mode eu tenho outras opções. Essas opções me permitem, por exemplo, selecionar aqui meu objeto, ó, meu Grease Pencil Object, que é esse stroke, e movê-lo. Eu posso clicar aqui e rotacioná-lo, e também eu posso escaloná-lo, se assim eu quiser. Essa opção concentra todas elas num único gizmo, né, num único controlador. Aqui eu tenho algumas outras ferramentas que por enquanto não nos interessam, certo? Então, no Object Mode, o que é que eu estou fazendo? Eu estou movendo o objeto Grease Pencil. Eu estou movendo aqui o meu objeto Stroke. Tá? Isso aqui é como se a gente estivesse movendo uma layer tradicional no After Effects. Então, vamos lá. Eu desenhei, sei lá, um quadrado com Shape Layer, por exemplo. E aí, eu pego ali a minha layer e vou em Position, vou em Scale, vou em Rotation. E aí, faço esses ajustes na minha layer. Naturalmente eu posso animar Position, Scale, Rotation aqui no Blender como eu animaria no After Effects sem nenhum problema. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Então, aqui no Object Mode a gente mexe o nosso objeto, Grease Pencil, que é esse conjunto aqui de layers. Tá? No caso, se eu acrescentar mais uma layer e aí entrar no Draw Mode para desenhar qualquer coisa, vamos aqui desenhar um círculo e aí vier de novo no Object Mode, veja ó, que tudo se move porque agora eu tenho duas layers diferentes fazendo parte do mesmo objeto. Então percebam que o Object Mode é para a gente mover, né, e fazer, na verdade, qualquer operação de transformação, de transforme, no meu objeto Grease Pencil, independente de quantas layers a gente tenha aqui. Então, posso tirar a visualização de cada uma dessas layers e aí vejo que eu continuo mexendo da mesma forma. Tá? Então, vou vir em Draw. A gente tem aqui essas duas layers. Eu vou manter
essa organização. E aí que eu tenho as várias ferramentas de desenho aqui, balde de tinta, eu tenho aqui uma borracha também, então eu tenho uma ferramenta de linha, e aí eu aperto o Enter para fazer o desenho, uma ferramenta de arco, Enter, uma ferramenta de curva, e aí aparece esse ponto azul, o qual eu posso reposicioná-lo conforme eu queira, Enter de novo, quadrado, Enter, o círculo e Enter. Tá? Então, a gente acabou de fazer isso aqui. Naturalmente, onde eu faço o meu desenho de acordo com a layer, esse desenho ele vai ficar na layer. Tá? Então, agora a gente tem duas layers. Então, se eu quiser desenhos específicos por cada layer, eu preciso criar a layer correspondente aqui, certo? Então, a gente tem isso e a gente tem isso. Então, eu vou deletar essa layer de baixo por enquanto e vamos trabalhar só nessa primeira layer aqui de cima. Então, uma vez que a gente faz esses desenhos, né, eu posso mexer no Object Mode, eu posso mexer no Edit Mode também. O que é esse Edit Mode? O Edit Mode permite que eu selecione os pontos específicos do meu desenho. Porque, na verdade, esses desenhos eles são vértices. E eles são vértices tridimensionais. Se eu apertar o botão do meio do mouse e sair da minha câmera, vejo que o meu desenho ele é 3D. Essa câmera aqui, que está sendo vista, está dando aqui uma visão frontal que cria, digamos, um aspecto bidimensional. E, lógico, a gente tem também aqui um tipo bem especial de renderização, que renderiza isso como um gráfico 2D. Mas, na verdade, o meu desenho ele é 3D. No Edit Mode, a gente pode selecionar aqui os pontos do nosso desenho. E aí eu posso vir aqui nas minhas barras de ferramentas e mover isso como eu quiser, inclusive tridimensionalmente, se eu quiser. E lógico que eu posso animar tridimensionalmente também. Então aqui é onde a gente mexe na estrutura do desenho enquanto, digamos, componente de construção do meu desenho. Aqui em cima, em Strokes, a gente tem várias funções relacionadas a esses vértices, né, aos desenhos que a gente fez. E eu também posso apertar o botão direito para acessar algumas dessas várias funções. Então, se eu quiser, por exemplo, aumentar a quantidade de pontos desse desenho aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar todos esses pontos do desenho. Então, eu seleciono um, e aí eu venho em Strokes, e o que é que a gente tem aqui? A gente tem várias opções, deixa eu ver, Transforme, eu vou apertar o L para eu selecionar todos os meus Strokes, tá? Tem aqui Selected, Linked, é a mesma coisa, era esse menuzinho que eu estava querendo achar, de Linked. Então, vou pegar esse ponto, e aí eu venho em Select, Linked, para ele pegar todos os objetos linkados desse traço. E aí eu venho o botão direito e, por exemplo, Subdivide, ele acrescenta mais pontos. Vou abrir aqui esse menuzinho. Então, posso aumentar a quantidade de pontos. E o que é que isso me dá? Isso me dá mais possibilidades de edição, se eu quiser. Veja só. Isso me dá a chance de eu tornar aqui o meu desenho com uma silhueta um pouquinho mais diferente, independente do traço inicial que nós fizemos, certo? Então, deixa eu entrar aqui na minha visão 2D, e aí percebam que eu posso fazer isso com cada um dos meus objetos, certo? Inclusive, selecionar mais de um ponto com Shift, mover aqui, e isso, né, é 100% animável cada uma dessas configurações, ok? Então, o Edit Mode, ele nos dá a possibilidade de entrar no nosso, digamos, no nosso objeto, né, e mexer, digamos, em cada estrutura. Comparativamente falando, é como se o Object Mode fosse, digamos, o corpo humano e o Edit Mode fossem os nossos ossos, onde a gente pode mover, digamos, um osso, e aí o corpo humano, por consequência, vai acabar se movendo também. Não sei se essa é uma comparação tão boa assim, mas eu espero que esteja sendo claro qual é a diferença entre os modos. Então, além do Edit Mode, a gente também tem o Sculpt Mode.
O Sculpt Mode permite que a gente faça várias esculturas aqui no nosso desenho. Então, por exemplo, eu tenho ferramentas específicas aqui no lado, e se eu utilizar, por exemplo, essa aqui que é o Push, e puxar aqui, ó, vejam como a gente pode esculpir o nosso desenho, esculpindo aqui os nossos pontos, tá? Então, eu tenho várias ferramentas de Sculpt que são bem úteis, e elas permitem que eu torne aqui o meu desenho mais orgânico e que, sei lá, se eu não gostei muito de uma curvatura, eu posso vir depois e meio que ajustar essa curvatura através de um desenho de Sculpt mesmo. Aí aqui em cima a gente tem configurações como o Radius, ó. No caso o meu Radius está bem maior agora, e aí você vê como a influência do nosso brush muda bastante. E também a gente tem o Strength, que muda a força aqui do nosso brush. Esses pequenos botões aqui ao lado indicam que se eu ativar, agora a força ela vai ser sensível à pressão da minha tablet, e da mesma forma que o Radius, se eu quiser. Então é muito importante entender que esses dois botões eles acionam os comandos de sensibilidade à pressão da sua tablet. Então agora a força vai depender do quão forte eu pressiono aqui a minha tablet, tá? Então, veja como isso é legal, porque eu posso começar desenhando um círculo, e aí, desse círculo, ó, eu já edito e dou um formato aqui que parece talvez mais com a cabeça de um personagem aqui à direita, tá? Então, com o atalho F, eu aumento e diminuo o tamanho do meu brush. Então esse é um atalho bem interessante para se saber, para não ter que ficar indo em Radius o tempo todo. Então eu recomendo que vocês se acostumem a utilizar esse atalho, que é a tecla F, certo? Então, além do nosso Sculpt Mode, a gente também tem esse Weight Paint, que aqui é a pintura de influências. Então se eu ativar aqui a minha função Weight e começar a pintar, vejam que onde eu passo meu brush, a cor vai deixando de ser azul, que significa zero influência, e vai chegando até vermelho, onde significa 100% de influência. Essas influências elas são muito úteis, principalmente para quando a gente vai fazer rigging, ok? É um processo parecido com o rigging 3D, mas bem mais simplificado, porque nós estamos lidando com um ambiente bidimensional. Muito embora o Grease Pencil ele seja um objeto 3D, certo? Então, vou clicar aqui de novo. Então, esses são os modos de trabalho do objeto Grease Pencil. Cada objeto que adiciona na nossa cena, a gente vai ter esses 5 modos para cada um desses objetos, o que nos dá máximo controle para edição, para desenho, para movimentação, para escultura dos nossos desenhos e inclusive também para nossa pintura de influências, ok? Então é muito importante entender quais são as diferenças entre esses modos, esses modos de trabalho, porque a gente vai trabalhar, lógico, na maioria das vezes com o Draw, que é o modo de desenho, mas se você precisa fazer ajustes no seu desenho, é importante entender que esses ajustes são feitos em outros modos, ok? Então, dito isso, eu acho que esse é um bom momento para a gente começar a desenhar algo. A gente vai desenhar uma bolinha simples e trabalhar com o sistema de materiais. Então, vamos entender o que são esses materiais, porque eles é que vão dar a aparência do nosso objeto desenhado no Grease Pencil. A gente pode trabalhar cores diferentes, contornos diferentes e diversas coisas da aparência do nosso desenho utilizando um sistema de materiais que, na verdade, está mais para, digamos, efeitos que a gente coloca no nosso desenho, né, efeitos de cor. Não é difícil de entender esse conceito de material, pelo contrário, aqui no Blender funciona da mesma forma tanto para o 3D quanto para o 2D. Então, a gente vai falar sobre materiais agora, porque é através deles que a gente vai criar o look do nosso objeto. Então aqui na nossa cena, eu criei uma nova cena. A gente já entra automaticamente no Draw Mode. A gente tem aqui o nosso objeto Stroke do Grease Pencil.
Por padrão, ele já vem com 2 layers. Por enquanto, eu não acho que isso é útil, então eu vou deletar uma layer. Na verdade, eu vou deletar todas as layers. E aí vejo que o meu dope sheet ficou vazio. Agora eu vou criar uma nova layer, tá? E aí que para eu renomear essa layer, eu posso clicar 2 vezes e... não sei, vamos chamar isso aqui de ball. Ok. Então, para eu desenhar uma bola, eu venho aqui no meu círculo e eu desenho aqui uma bola, aperto Enter para confirmar e está feito o meu desenho. A aparência dessa bola, ela está sendo desse jeito aqui por causa do nosso sistema de materiais, que é esse contextozinho, esse ícone bem aqui de Materials. Tá? Aqui eu tenho uma listagem de materiais, onde ele está em Black. Se eu escolher esse material Red e desenhar uma nova bola, vejam que ela é feita agora na cor vermelha. E aí, se eu pegar esse material Gray e desenhar uma outra bola, vejo que ele já é um objeto preenchido. O que é que está acontecendo aqui? Basicamente, o Blender ele vem já com 3 materiais, como se fosse meio que um template para você mexer, para você, enfim, desenhar o que quiser, já utilizando alguns sistemas previamente montados. Mas você não precisa se restringir apenas a esses 3 materiais e, lógico, não precisa se restringir a apenas essas 3 aparências. Eu vou mostrar para vocês como a gente deleta esses materiais e como a gente cria novos para o nosso objeto. Então, eu vou deletar esses 3 materiais, só selecionar e vir no menos, de novo botão de menos, e aqui de novo botão de menos. Quando eu deleto os meus materiais, vejam que é como se o meu desenho tivesse sumido, tá? Vou criar um novo material, e aí eu vou deletar essa layer, criar uma nova layer, e agora eu tenho esse material aqui, vou desenhar o meu círculo, Enter, e agora o meu círculo ele tem essa aparência com base nesse material que a gente criou bem aqui. Então, aqui embaixo eu tenho várias opções, eu tenho uma prévia, que mostra uma prévia desse material, eu tenho diferentes ícones de prévia para eu visualizar aqui o meu objeto de diferentes formas, tá? E aqui em Surface, que é o mais importante, é onde a gente define a aparência do nosso objeto. Então, a opção de Stroke está habilitada e é por isso que a gente vê o contorno, mas a opção de Fill, de preenchimento, não está habilitada. É por isso que a gente não vê contorno nenhum. Se eu ligar o Fill, a gente continua sem ver, porque por padrão o Fill ele vem com alfa desligado, ou seja, é como se o Fill ele já viesse transparente. Então, se eu colocar agora o alfa em 1, significa que o meu Fill ele fica preenchido. Então, vamos pegar essa cor e vamos mudar para uma cor um pouquinho diferente. Eu acho que isso aqui fica legal. E aqui eu tenho tipos diferentes. Eu posso usar uma textura, posso usar esse checkerboard, posso usar um gradiente. Então, vou usar um modo sólido. A mesma coisa para o stroke. Eu tenho tipos diferentes, dots, box. E também eu posso usar uma textura ou usar um modo sólido. Eu vou desligar o stroke. Eu quero trabalhar apenas com fill. E assim a gente já criou uma aparência totalmente diferente para a nossa esfera, tá? Então eu posso criar vários materiais diferentes. Vou criar esse novo material. Vou vir em Surface. Vou desligar o stroke. Vou ligar o fill. E aí eu vou dar uma outra cor para ele. E agora a gente tem esse material bem aqui, tá? Para eu ver esse material na minha cena, eu tenho que desenhar um novo objeto. No caso, deixa eu dar Ctrl Z, apertei ESC, porque eu tenho que ligar o alpha, agora vai. Então, quando eu desenho de novo, aí sim a gente vê esse material novo que foi criado. Dimitri, como é que a gente faz para mudar um desenho que já foi feito com um material para outro material? Então, eu venho aqui no meu modo, tá? Saio do Draw Mode, venho em Edit Mode. E aí, através do Edit Mode, eu posso selecionar, digamos, os vértices do meu desenho. Select Linked. E aí agora eu escolho o meu material e eu tenho essa opção bem aqui chamada Assign.
Então eu vou associar esse material a essa seleção que foi feita. Então vou clicar em Assign e agora a gente vê que o nosso objeto mudou de cor. Então é só eu vir no Draw Mode e aqui está, eu posso continuar desenhando e agora o meu objeto ele foi alterado, certo? Então vamos repetir isso. Eu vou aqui entrar no Edit Mode, eu já estou com a minha seleção feita, mas se não, eu seleciono um vértice, aperto L para Linked, ou eu venho em Select Linked, vou escolher o meu material, Assign, e agora o meu material está completo. E aí eu vou vir de novo para o meu Object Mode. A propósito, esse menuzinho aqui é o mesmo que a gente encontra aqui, e eu acesso ele só com a tecla Tab, certo? Então, agora sim, a gente está aqui no Object Mode, mas não é isso que eu quero trabalhar no Draw Mode. Vou pegar a minha borracha e aí vamos apagar essa esfera, porque eu só quero trabalhar com essa aqui. Então, eu tenho meus vários materiais, eu vou deletar, e aí que a gente trabalha agora esse meu material, né, nesse meu objeto, nessa layer. Então, percebam o quanto é versátil, eu posso mudar os meus objetos, eu posso mudar o stroke, eu posso mudar partes específicas do meu objeto e tudo mais. Então, se eu quiser mover um pouquinho mais, digamos, se eu quiser modificar um pouquinho mais essa aparência, eu tenho alguns contextos específicos aqui, como por exemplo, esse bem aqui, que é o contexto de efeitos. Então, eu vou adicionar um efeito, Add Effect, e aí o meu efeito vai ser, por exemplo, esse Ring, que acrescenta um efeito de Ring Light, né, que é uma luz de corte. Então, vamos mexer isso aqui um pouquinho, vamos tentar talvez uma outra cor, como essa aqui. E aí, em vez de Multiply, a gente pode tentar um modo Add. Acho que não, pode ser um Overlay, talvez sim. A gente tem outros modos como Divide. Eu acho que eu vou deixar no Overlay. E aí eu vou Add Effect, acrescentar de novo um outro Ring. E aí eu vou puxar um pouco para baixo aqui com o botão do meio do mouse. Ou então é só eu puxar a rolagem. Eu posso fechar aqui o meu efeito também para eu deixar mais organizado. Inclusive nomear os meus efeitos, tá? Então, vamos colocar aqui uma outra cor. Vamos colocar isso aqui no modo Divide. E aqui em Offset, o que eu vou fazer vai ser mudar um pouquinho o posicionamento aqui do meu efeito, tá? Acho que é algo mais ou menos assim, talvez. A gente pode fazer um leve blur, se quisermos. O que nesse caso não é uma boa ideia, porque não fica tão bonito assim. E aí, vamos tentar o regular. Eu acho que eu vou deixar esse modo regular mesmo e colocar só como se fosse uma espécie de highlight aqui. Nessas setinhas à direita eu posso modificar o posicionamento dos meus efeitos. Então, primeiro está esse de cima e depois o de baixo. Ok. E aqui, lógico, a gente desliga a visualização dos efeitos na viewport, que é esse ícone do monitor. E aqui à esquerda, esse ícone de uma maquinazinha fotográfica, ele liga e desliga a visualização desse efeito no render. Isso por enquanto não nos interessa, certo? Só é importante a gente entender que esses contextos, inclusive, você pode mudar a posição dessa barra, só clicar aqui com o botão direito e flip to right. Eu particularmente prefiro assim, eu acho que fica mais organizado. Então, esses contextos aqui, a gente está no contexto de efeitos, então a gente tem vários efeitos. Aqui é o contexto de material. Aqui, veja só, é a mesma coisa que a gente tem aqui em cima. Tá? Aqui é o contexto de Object Data, que é onde a gente controla as informações do nosso objeto. Então, Layers, Onion Skinning, Vertex Groups, a visualização aqui na Viewport, que é tipo a Composition, né, do After, e por aí vai. Então, o que o Blender faz, ele meio que divide essa barra, aqui essa parte de propriedades, em dois,
para que você tenha acessível de cara os seus strokes, aqui, ou melhor, as suas layers, e aqui embaixo os seus materiais. Mas você pode, ó, reorganizar isso. Inclusive, se quiser, você também pode clicar bem aqui na separação com o botão direito do mouse. E aí você tem essa opção de Split Area ou de Join Area. Então, com a opção de Join, você pode escolher para onde você vai meio que juntar as interfaces. E aí agora, ó, você só tem uma única barra aqui para a organização da sua cena. Aqueles ícones não estão aparecendo porque eles estão colapsados bem aqui, ó. Então, basta eu botar o meu mouse bem aqui e puxar para a esquerda, ó, e aí eu escondo esses ícones, tá? Eu vou deixar eles à direita. Então, o nível de customização da interface do Blender é muito bom, porque a gente pode configurar aqui a nossa interface da forma como a gente quiser. Então, eu recomendo que você utilize a interface da forma como for mais confortável para você, de acordo com o tamanho do seu monitor, de acordo com a forma como você preferir trabalhar melhor, certo? Para deixar as coisas bem fáceis, eu vou deixar apenas digamos, uma única propriedade aberta na barra de propriedades, porque eu acho que nesse primeiro momento é mais fácil de se trabalhar, certo? Então, uma vez que a gente criou o nosso objeto, a gente já sabe como desenhar objetos, a gente criou aqui a nossa esfera, a gente deu uma cor para a nossa esfera, a gente já entende o que é o sistema de layers. O que a gente vai fazer, enfim, é começar a animar esse objeto. E eu vou mostrar para vocês as 3 diferentes formas que a gente tem de animar objetos aqui no Grease Pencil. Existem 3 diferentes tipos de animação no Grease Pencil. E essas animações são quadro a quadro, onde a gente vai desenhar cada quadro do nosso dope sheet com, enfim, sequencialidade de desenho para criar um movimento. A gente pode meio que automatizar isso, criando, digamos, uma posição chave, uma outra posição chave, e o Blender automaticamente ele preenche uma interpolação entre os dois quadros chaves. Ele coloca em cada quadro uma instância do desenho, né? Ele meio que replica o desenho ao longo de vários quadros. E a gente tem o modo tradicional, por assim dizer, que é semelhante ao que a gente encontra no After Effects, onde a gente coloca um keyframe, coloca outro keyframe, e aí automaticamente ele anima de um keyframe a outro, sem colocar outros keyframes no meio do caminho, né, que é o que a gente é acostumado com programas tanto 2D quanto 3D, que é esse modo de interpolação automática. Então o Blender ele tem esses 3 modos, uma interpolação automática, uma quadro a quadro e uma terceira que é como se fosse um híbrido entre as duas. A gente vai explorar essas 3 opções aqui para que você aprenda de fato como trabalhar com animação no Grease Pencil. Então vamos pegar aqui o nosso objeto, beleza. A gente está aqui no modo Draw, com essa layer selecionada, e aí que se eu pegar e adicionar, puxar aqui a minha timeline, vamos supor, para o frame 10, e eu puxo isso clicando com o botão do meio do mouse, ou melhor, com o botão direito do mouse, perdão. Então, eu puxo aqui esse indicador, e isso significa que eu estou puxando para um frame específico, tá? Então, se eu puxar para o frame 10, pegar aqui a minha esfera e desenhar uma nova esfera, no caso vou apertar ESC porque eu estou com esse material selecionado, mas eu quero esse. Então vou vir de novo aqui nas minhas layers, e aí agora, ó, vamos lá. Vou desenhar uma nova esfera bem aqui, vou apertar Enter. Agora você vê que o meu objeto, né, ele aparece aqui. Então se eu puxar aqui a minha timeline, ó, do frame 1 até o frame 10, está acontecendo esse movimento. Por que que isso acontece? Isso está acontecendo porque agora eu tinha um desenho no quadro 1, agora eu tenho um desenho no quadro 10. Então, no quadro 5, por exemplo, eu vou colocar, ó, um outro desenho, vou apertar Enter, e agora eu tenho, ó, esses 3 desenhos acontecendo. Então, a cada quadro eu posso colocar um desenho novo. Como vocês podem ver, ó,
agora a gente já está com o que começa a ser uma animação. Então, essa seria uma forma de fazer animação quadro a quadro. Eu não sou obrigado a utilizar apenas isso aqui do meu desenho. Eu posso, ou tipo, não sou obrigado a usar apenas o círculo. Eu posso pegar aqui o Draw e, vamos lá, vou preencher aqui. E aí, agora está uma coisa bem mais orgânica. E aí, o que acontece é que agora a gente tem isso aqui. Então, vou pegar aqui um outro quadro e preencher assim, ó. E aí agora a gente vai desenhando da forma como a gente quiser, tá? Então, essa seria a forma de desenho quadro a quadro, ou seja, cada quadro eu posso modificar aqui o meu desenho como eu quiser, utilizando inclusive as ferramentas de escultura. Então, se eu pegar aqui no quadro 20 agora, entrar no Sculpt Mode e fizer assim, deixa eu aumentar aqui o meu brush, ó. Vou apertar Shift para suavizar. Ok. Percebam que essa mudança ela foi inserida no quadro 20 aqui do meu Dope Sheet. Então, agora o que a gente tem, ó, é esse movimento bem aqui. Então, eu poderia, no quadro 15, fazer um pouco menos, ó, tá? E aí no quadro 17, ir puxando mais. Então, essa seria uma forma também de fazer animação. Deixa eu vir aqui no Draw Mode, ó. E aqui, ó, a gente tem todo esse movimento acontecendo, tá? Então, eu também posso fazer essas mudanças no Edit Mode. Então, eu estou no Edit Mode. E aí, deixa eu vir para cá. Posso selecionar alguns pontos. Vou dar um zoom para ficar melhor. E aí, com Shift, eu vou adicionando a seleção. E aí, agora eu venho aqui com o meu Transform e puxo isso aqui. Naturalmente, lógico, isso aqui vai ter uma usabilidade bem limitada, mas é importante você saber que é possível. E aí agora, ó, mais uma vez, eu tenho essa movimentação aqui, porque a cada quadro eu alterei o meu desenho ou eu fiz um novo desenho. Inclusive, eu vou entrar no Draw Mode e se eu quiser aqui eu posso, ó, desenhar uma outra esferazinha e essa esfera ela vai aparecer apenas nesse quadro. Tá? Então, essas são as possibilidades de desenho quadro a quadro. Naturalmente eu não sou limitado a apenas isso, eu posso criar uma nova layer. E aí vamos colocar nessa layer um novo material. Criei um novo material que vai ter só um stroke. Então agora, ó, vou desenhar isso aqui. Em outra layer, vamos fazer isso aqui. Em outra layer, a gente faz isso aqui. E aí agora a gente começa a fazer uma sequencialidade através de diferentes layers e diferentes materiais. Então, bem aqui a gente tem agora essa layer e a gente tem essa layer. E a gente pode colocar quantas layers nós quisermos. E a gente pode, a cada quadro, fazer desenhos diferentes. A gente tem ferramentas de onion skinning para facilitar. A gente pode duplicar quadros. Essas operações são um pouquinho, digamos, mais técnicas. Isso é algo que a gente vai ver mais à frente. Eu quero apenas mostrar para vocês as possibilidades diferentes, certo? Então, como a gente está aqui, o que é que a gente tem também? Eu vou, tipo, deletar essa layer. E aí eu vou selecionar todos os meus keyframes. Posso vir em Select. E aí a gente tem essa opção Box Select. Ou apenas o atalho B do teclado para selecionar esse conjunto de keyframes. E aí eu vou deletá-los. Delete keyframes. Eu aciono esse menuzinho com a tecla X do teclado. Ou então com a tecla Delete também. Ok, então agora eu tenho esse único desenho, certo? Se eu quiser, por exemplo, manter essa mesma estrutura, sem eu ter que refazer um desenho, usando o Draw, o Pencil, né, ou sem usar aqui a minha esfera, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é entrar no Edit Mode, onde eu seleciono os meus pontos, tá? E aí eu posso só puxar meus pontos aqui para baixo. E aí o que acontece agora, vamos puxar como se ele estivesse batendo aqui no chão. Então, o que está acontecendo agora é que eu tenho dois quadros.
um com os meus pontos lá em cima e outro com os meus pontos aqui embaixo. E aí que eu poderia a cada momento, ó, fazer isso, né? Aqui eu também posso fazer isso. E aí ir fazendo aqui a minha animação. Vou dar Ctrl Z. Se eu não quiser, por exemplo, a cada quadro ter que fazer um movimento, eu tenho a minha interpolação automática, onde eu posso dizer para o Blender, para o Grease Pencil, que entre um keyframe e outro keyframe eu quero acrescentar outros keyframes que vão preencher a movimentação de uma forma automática, sem eu ter que o tempo inteiro ter que estar posicionando e ter que estar desenhando de novo. Então, para eu fazer isso, por exemplo, aqui no Edit Mode, eu posiciono o meu indicador de tempo, né? Aqui essa setinha aqui, azul, eu posiciono entre os dois keyframes, e aí eu venho em Interpolate e eu tenho tipos diferentes de interpolação. Por exemplo, o Sequence, ele cria agora um conjunto de keyframes gerando essa sequencialidade, como a gente está vendo bem aqui. Ele preenche aqui o meu espaço da minha timeline, do meu dope sheet, com vários outros quadros, e esses quadros, deixa eu dar um zoom aqui, ó, com Ctrl e botão do meio do mouse. Você vê como eu tenho agora esses novos quadros aqui, onde eu posso, ó, por exemplo, pegar esse quadro e mover um pouquinho para cá. Então agora a gente tem, ó, essa leve mudança aqui no meu movimento, né? Porque eu peguei especificamente esse quadro e alterei. Então, se eu quiser, por exemplo, mover agora a minha esfera para cá, vejam que eu tenho isso aqui, ó. E aí, entre esse keyframe e esse keyframe, né, eu vou vir em Interpolate, Sequence, e agora ele preenche toda essa movimentação para mim. Tá? Então, veja só como isso é versátil. Eu vou dar Ctrl Z. Uma outra opção que eu tenho é vir Interpolate e escolher esse modo Interpolate, onde, ó, arrastando meu mouse para a esquerda ou para a direita, ele determina exatamente onde eu quero que a interpolação seja feita. Então, eu quero que nesse quadro a minha interpolação fique aqui. Então, agora, ó, o meu desenho ele fica para cá. Então, eu posso fazer isso manualmente, se eu quiser. Interpolate, ó, vindo para cá. Ó. Aqui em 12, Interpolate. Quero colocar só um pouquinho de movimento agora, ó. Então, o que a gente tem, ó, é tudo isso uma interpolação controlada. Então, esses dois modos, dando Ctrl Z, esses dois modos, eles, primeiro, me permite criar uma interpolação controlada, e o segundo, ele cria uma interpolação sequenciada automática, inclusive preenchendo os vários keyframes aqui para mim, ok? Então, eu tenho alguns outros modos aqui, que a gente vai ver em outros momentos, como Interpolate todas as camadas, e aqui a gente tem modos diferentes da sequência, né, que por padrão vem linear, mas a gente pode escolher um tipo de easy, e inclusive alguns efeitos dinâmicos também, ok? Então, essa seria a forma híbrida de animação, onde a gente pode misturar quadro a quadro com uma interpolação automática. Isso não é restrito apenas às formas geométricas, a gente também pode usar isso com as ferramentas de desenho também. E aí o que eu vou apresentar para vocês é o último modo de animação, que é quando a gente anima o nosso objeto, tá? Eu posso pegar aqui o meu Transform e animar as minhas propriedades como a gente faria no After Effects, animando Transform, né, com Position, Scale e Rotation. Então, para isso, vejam que eu tenho o meu Transform, né, os meus controles do meu Transform, eles estão posicionados meio que mais embaixo da minha esfera. Isso aqui é como se fosse o Anchor Point do After Effects. Para eu mudar isso, eu posso simplesmente vir aqui em Object, Set Origin, e aí eu escolho Origin to Geometry. Então agora o meu, digamos, Anchor Point está centralizado aqui no meio do meu objeto. Se eu quiser colocá-lo num ponto específico, eu posso utilizar para isso o 3D Cursor, que é como se fosse uma mirazinha que serve para
funções específicas aqui no Blender. Por padrão, esse 3D Curso ele vem desabilitado aqui no Grease Pencil, mas a gente pode habilitar a visualização dele. Ele é bastante útil. Então, se eu vier aqui em Overlays, eu clico em 3D Curso e agora o meu 3D Curso está habilitado. Então, bem aqui eu posso mudar para o modo 3D Curso, tá? E aí eu posso agora posicioná-lo onde eu quiser. Então, vou posicionar bem aqui. E aí agora é só vir em Object, Set Origin, Origin to 3D Curso. Então agora o meu anchor point, né, o meu pivô do meu objeto, ele mudou. Isso significa que se eu pegar na minha rotação, ela acontece aqui. Da mesma forma a escala também. Da mesma forma a escala. E aqui também o meu transform, certo? Então a gente tem essas opções. Eu posso apertar Shift, botão direito do mouse, para mover o meu 3D Cursor sem eu ter que ficar vindo aqui na barra de ferramentas. Então esse é um atalho bem interessante. O que eu vou fazer nesse caso aqui vai ser vir em Object, Set Origin e Origin to Geometry, para ela ficar centralizada bem no meio da minha geometria. Então, se eu quiser agora animar a posição dessa esfera caindo, né? Vou só diminuir um pouquinho o tamanho dela. Estou achando que está um pouco grande demais, então vou só... eu acho que está bom assim. Fiz um Keysize, mexendo na escala, tá? Ok, e aí eu vou fazer um Apply Scale para essa ser a nova escala oficial do meu objeto. Para não ficar tipo uma escala 0.5, né? E eu poder animar essa escala a partir, enfim, da referência correta, que é essa nova que eu quis fazer. Mas não precisa se preocupar com isso agora, certo? Então, para eu animar a posição dessa esfera, vamos supor, animar uma quicada, o que eu devo fazer é vir aqui no meu contexto do meu objeto, onde eu tenho exatamente aqui a posição do meu objeto, a rotação do meu objeto e a escala do meu objeto. Aqui ao lado eu tenho essas bolinhas que significa que eu posso colocar keyframe aqui. Então vou colocar um keyframe em Z, porque o eixo Z é esse aqui de cima, tá? No Blender o Z e o Y são trocados, então esse eixo para cima é o Z. Agora eu vou avançar na minha timeline. E aí agora eu vou puxar o Z para baixo, bem aqui. E aí vejam que a minha propriedade mudou um pouquinho de cor, indicando que houve uma mudança no comportamento dessa propriedade. Agora eu clico de novo aqui para ele colocar um outro keyframe nessa propriedade, tá? E aí que quando eu mexo agora aqui na minha timeline, no meu dope sheet, a gente vê que automaticamente a minha movimentação ela é feita, né, de uma forma automática, sem eu ter que fazer absolutamente mais nada. Isso aqui que está acontecendo é uma animação do nosso objeto. E isso é o mesmo estilo de animação que a gente tem no After Effects. Então, para a gente ver os keyframes que colocamos agora no nosso objeto, é preciso um pouquinho de atenção, porque aqui o que a gente está vendo é o dope sheet do Grease Pencil, mas agora a gente não está mais animando, né, os traços, os strokes do nosso Grease Pencil. Agora a gente está animando o objeto Grease Pencil. Então eu tenho que mudar o modo de visualização aqui do meu dope sheet de Grease Pencil para o modo dope sheet tradicional. E aí o que acontece agora, que a gente vê os nossos keyframes aqui perfeitamente. Então, coloquei um keyframe aqui. Então vamos colocar um outro bem aqui. Coloco o keyframe e aí agora a gente tem essa movimentação acontecendo. Se eu clicar nesse íconezinho aqui embaixo, isso aqui é o ícone de keyframe automático. Então agora, sempre que eu mover o meu transform, vai ser inserido um keyframe automaticamente para mim, sem eu ter que ficar vindo aqui nessa opção. O revés disso é que, como eu mexi no meu transform, ele coloca um keyframe em tudo, inclusive em X, também em Rotation e também em Scale. Existe forma de evitar isso, mas a gente vai aprender em outro momento.
Tá? Então, o que eu tenho agora aqui, se eu der play na minha timeline, ó, é essa movimentação bem aqui. Ok? O que parece ter vários keyframes, na verdade, é apenas a forma que o Blender mostra o nosso dope sheet bem aqui. Então, o que é que ele tem? Ele tem o sumário, que mostra exatamente a posição dos meus keyframes. Então, quando eu abro, ele tem ó, a visualização dos keyframes no meu objeto, que é o stroke. Vamos chamar isso aqui de ball. Então, agora a gente vê aqui o nosso nome ball. E aí, ele me dá essa opção aqui, que é o action, a ação que está sendo executada. E no Blender, cada animação a gente pode alocar essa animação numa action específica, numa ação específica, e isso é um modo muito flexível de animar, porque essa animação que a gente já fez aqui, ela está gravada numa certa ação. Então eu posso criar outras animações e trocar de ações e também mesclar essas ações. Isso é um conceito um pouco mais avançado, a gente vai ver em outro momento. Mas é isso que significa esse action bem aqui. Então eu vou chamar esse action de sei lá, acho que eu vou chamar de quicar. E aí quando eu abro essa ação, ele mostra exatamente o que é que está acontecendo. Ó. Nessa ação a gente está animando Object Transforms. Então tudo isso aqui está sendo indicado aqui pelo Blender e também cada um dos meus transforms que estão sendo modificados. Então a gente tem vários níveis de hierarquia de visualização dos nossos keyframes conforme a nossa necessidade. Então, essa é a terceira forma de animar dentro do Blender. Então, a gente tem quadro a quadro, a gente tem um modelo híbrido que cria automaticamente a interpolação, e a gente tem esse modelo onde a gente anima o objeto e não mais os strokes do Grease Pencil. A gente agora está animando o objeto Grease Pencil, que funciona de uma forma digamos, hierarquicamente igual a qualquer outro objeto dentro do Blender. Por exemplo, se eu pegar aqui, adicional, vamos supor, vamos colocar um monkey aqui na minha cena, vejam que ele entra aqui no meu outliner como um objeto igual o Grease Pencil, certo? E aí, quando eu animar isso aqui, deixa eu vir aqui, vou colocar um keyframe em Z Location, vou puxar isso para cá. Você vê como agora ó, a gente tem duas animações automáticas acontecendo porque a gente tem dois objetos do Blender aqui. Então vou deletar o meu Suzanne. E aí que para eu selecionar esse objeto esfera, basta eu selecionar no Outliner ou deixa eu desselecionar, basta eu selecionar clicando aqui no pivô, né, que seria o anchor point do meu objeto. Então, agora que a gente aprendeu a animar os nossos objetos aqui no Blender, o que a gente vai fazer vai ser aprender a controlar os nossos keyframes, né, trabalhar com o Graph Editor e, enfim, deixar aqui a nossa animação mais refinada. Então, a gente está trabalhando com um estilo de animação de interpolação automática, que é típica do After Effects. Então vamos completar a nossa animação utilizando esse mesmo estilo. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente pode controlar aqui o nosso dope sheet, nosso timeline e também controlar a nossa movimentação através do Graph Editor. Então vamos completar aqui um pouco mais o nosso movimento, certo? Então a ideia é fazer essa bola quicando. Então vou subir aqui um pouquinho mais. E aí vamos descer. Ok. Acho que aqui a gente pode subir um pouquinho mais assim. Assim. Ó, não está 100% encaixado aqui, então eu vou colocar aqui. Vamos dar uma olhada na movimentação. Lógico que o timing está longe de estar legal. Então, para eu ajustar isso, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui os meus keyframes e só arrastar os meus keyframes.
Então, vamos ajustar um pouquinho melhor o nosso time. Por exemplo, esse aqui, lógico, precisa vir mais para cá. Tudo isso aqui precisa vir. Para eu puxar todos de uma vez, eu faço um Border Selection, né? Vindo em Select, Box Select, melhor dizendo, perdão. Então deixa eu desselecionar. Eu posso só apertar o B, e aí eu puxo, no caso eu aperto B, e aí eu uso o G de Grab para puxar para cá. Então já está um pouquinho melhor. Agora eu acho que vou selecionar tudo isso aqui, e aí eu vou puxar um pouquinho mais para cá também. A ideia não é ser perfeito, a ideia é apenas funcionar, então eu vou puxar aqui um pouco mais para cá. Isso aqui também um pouco mais para cá. Eu acho que tá bom. Então a gente colocou todos esses keyframes aqui, ótimo. De novo, a gente para fazer uma seleção de vários keyframes vem Select, Box Select. Tá? Aqui nesse menu de Select a gente tem várias opções, como inverter a seleção, ou selecionar tudo, ou nada. Então eu gosto de usar os atalhos para isso, né? No caso, Alt A para desselecionar, A para selecionar tudo, Alt A para desselecionar, B para ativar o Box Select. Então, uma vez que você se acostuma, fica bem rápido de trabalhar. Eu posso clicar num keyframe e arrastá-lo para onde eu quiser. No caso do Box Select, se eu seleciono vários, puxo um keyframe e movo, você vê que mesmo tendo vários selecionados, ele só move o keyframe que o mouse puxa, tá? Para eu fazer isso, né, para eu selecionar vários keyframes assim e mover, eu uso a função G de Grab, certo? O G de Grab ele é igual tanto aqui na timeline quanto aqui na viewport. Na viewport eu também posso mover as coisas só apertando a tecla G. Então, dito isso, a gente pode fazer esse tipo de alteração. Ótimo, aqui está. Então, lógico que há mais algumas coisas que a gente vai precisar fazer aqui, como por exemplo, ajustar a escala do nosso objeto. Então vamos colocar agora um Squash and Stretch. Então aqui nesse keyframe, vamos lá, eu vou usar aqui a ferramenta de escala para ficar fácil de entender. Eu vou colocar assim, e aí eu vou colocar assim. Lógico que eu preciso fazer uma compensação, então acho que eu vou usar isso aqui para concentrar os vários transformes diferentes. Então agora a gente tem keyframe aqui na escala. Deixa eu pegar aqui a minha escala e deixar em 1. 1 e 1. E agora sim está feito o movimento correto. Tá. Aqui em cima, lógico, eu quero que a minha escala seja 1, então eu coloco 1 e 1 para acontecer essa movimentação aqui, ó. Ótimo. Aqui, lógico, a gente vai ter de novo um Squash and Stretch, mas menor. Deixa eu pegar isso aqui, aumentar um pouco mais, ó. Ok, vamos dar um play. Só que, lógico, a gente precisa ajeitar o timing disso aqui. Você vê que o squash está acontecendo ao longo de toda a movimentação. Então, uma forma simples da gente evitar esse tipo de problema é colocar aqui nesse keyframe. Vamos lá, vou colocar bem aqui. Vou fazer assim. E aí fazer assim. Aqui no caso a gente quer fazer um stretch. Então, ó, esse é o movimento que agora a gente tem. Olha só.
bem fácil de acompanhar isso aqui. E aí, por exemplo, nessa saída aqui, o que eu vou fazer vai ser duplicar esse keyframe do stretch para o outro lado aqui. Então, eu posso duplicar, está selecionado, eu posso key, e aí a gente tem duplicate, shift D, ó, e aí eu arrasto o meu keyframe para onde eu quiser. Aqui está. Então agora a gente tem isso, ó, aqui, aqui e aqui, de novo a saída. Veja só. Agora, ó. Bem legal. Então, mais uma vez, aqui a nossa escala fica ok, e aí acontece aquele mesmo problema de novo. Então, uma vez que eu estou com esse keyframe duplicado, eu vou duplicar ele bem para cá também. Só que, naturalmente, precisa ser menor o stretch, porque, enfim, a bola ela já está perdendo mais energia na movimentação. Então, ele precisa ser menor, e aí eu preciso compensar aqui a posição. Vamos lá, ó. E aí, eu acho que talvez esteja ainda muito pequeno. Está um pouco difícil aqui, eu estou rotacionando sem querer, então deixa eu me concentrar só no scale. Ok. Então vou puxar esse keyframe um pouco mais para cá. Ótimo. E aí eu vou duplicar ele para o outro lado. Aqui talvez eu vou pegar esse keyframe, eu vou puxar um pouco para cá. E aí talvez esse keyframe eu duplique, só para manter o impacto um pouco mais de tempo. Ficar talvez um pouco mais evidente. Enfim, vai variar do estilo que a gente estiver buscando. Então veja só como agora a gente já criou uma movimentação bem legal. Só de escala e translate, né? E location, no caso a linguagem aqui do Blender. Se vocês repararem, a minha timeline ela fica correndo aqui ao longo do tempo. Eu não quero isso. Eu vou vir aqui no contexto de output, que é a saída. Aqui a gente determina a resolução, o frame range. Então, vou colocar isso aqui em 100, para que o meu frame range fique diminuído, né? E agora, ó. Agora é uma questão de realmente ajustar tudo que está acontecendo aqui, colocar mais squash and stretch e por aí vai. Uma das coisas legais que a gente tem aqui no Blender é que a gente pode mudar os tipos de keyframe. Então, aqui é o tipo padrão. Se eu selecionar, por exemplo, esse keyframe aqui e vir aqui, keyframe type, aqui a gente pode fazer uma diferenciação visual dos keyframes entre keyframe, breakdown, move hold, extreme e jitter. Se eu colocar extreme, aí veja que agora no meu dope sheet, ó, esse keyframe agora ele fica identificado como um extreme. Isso aqui não muda nada no comportamento do keyframe nem das curvas. É uma forma visual de você olhar para o seu dope sheet e saber o que cada uma dessas indicações é dentro do contexto de animação. Esses tipos diferentes de frames, né? Keyframe, extreme, jitter, enfim, tudo isso faz parte da linguagem de animação e é interessante que você tenha essa possibilidade de alterar isso aqui no dope sheet do Blender, certo? Mas não muda a forma como a velocidade, como a movimentação acontece, é apenas uma referência visual. E aí que você pode acessar esse menuzinho através do atalho R, né, que é o tipo de keyframe. Aqui a gente tem o tipo de handle, que diz respeito mais ao Graph Editor. E aqui o tipo de interpolação também, no que diz mais respeito ao Graph Editor. Então a gente tem as configurações de keyframe aqui, tá? Que é o nosso transform, onde a gente pode fazer movimentações diversas, né? Através dos nossos keyframes, como aquele G, como eu falei. Aqui a gente tem os canais, que são
todas essas opções, todas essas opções aqui, cada uma dessas coisas é chamada canais, tá? E aí, tudo que diz respeito à movimentação aqui na nossa viewport, na composition, a gente também faz aqui. Então, eu quero, por exemplo, deletar esses canais de rotation, porque eu não estou mexendo com rotation, então eu vou selecionar com Shift os canais, clico com o botão direito e aí Delete Channels. Agora eu deletei os meus canais, tá? E aí que aqui eu só estou basicamente também animando o que? Estou animando apenas o Z Location, então eu nem preciso dos outros canais. Vou pegar aqui e deletar. E aqui no caso, eu não estou animando o Y Scale, então agora sim, ó, eu deixei o meu Dope Sheet reduzido apenas para o que eu queria. Existem formas de evitar aquele acúmulo de informação quando a gente está com o modo de keyframes automático, mas isso é algo que eu acho que a gente pode ver um pouco mais para frente. Só é importante que vocês aprendam, por exemplo, como deletar os canais, exatamente como eu mostrei aqui. E aí agora a gente tem aqui exatamente uma timeline, ou melhor, um dope sheet bem mais organizado, porque agora a gente está mostrando apenas os parâmetros que estão animados, certo? Então, no caso, Z Location, e aí o Z Scale e o X Scale, ok? Então, para eu acessar agora o meu editor de curvas, né, o meu Graph Editor, é bastante simples. Basta eu clicar aqui, eu mudo o comportamento desse editor, pode ser várias coisas, mas o que nos interessa é aqui em Animation, e aí eu vou colocar Graph Editor. E agora eu tenho a visão do meu Graph Editor. Alternativamente, eu tenho bem aqui também, ó, View, Toggle Dope Sheet, ou atalho Ctrl Tab. E aí a gente volta para o Dope Sheet e a mesma coisa, View, Toggle Graph Editor, atalho Ctrl Tab. Então a gente tem essas duas, ou melhor, três opções. Eu posso mudar o meu editor aqui, eu posso vir aqui e mudar aqui, ou eu posso só Ctrl Tab, alternar entre eles. Então é bastante fácil, certo? E aí que aqui no Graph Editor a gente tem várias opções, mas eu acredito que é um tópico que é interessante que a gente aborde com um pouco mais de detalhes, porque naturalmente movimentar o Graph Editor exige bastante cuidado em comparação com o Dope Sheet, que é algo que a gente estava abordando agora há pouco, né? Só no momento que a gente faz uma mudança de translate, de scale, blá blá blá, automaticamente ele já coloca aqui um keyframe. Se a gente muda algo no Grease Pencil, ele já coloca um keyframe, mas no caso do Graph Editor, todos os keyframes já estão marcados aqui, mas a gente tem algumas estruturas específicas de controle do Graph Editor, que é algo que a gente vai ver agora. Vamos agora falar sobre o Graph Editor, porque, enfim, a gente só colocou os keyframes na nossa cena. Há poucos controles que a gente pode fazer apenas com eles, mas é no Graph Editor onde a mágica realmente acontece. Então, aqui já está rolando a minha animação e eu estou com o meu Graph Editor habilitado e a gente está vendo apenas as curvas dos nossos canais selecionados, certo? Então, por exemplo, se eu quiser modificar o comportamento da minha curva aqui no eixo Z, né, no Z Location, basta eu pegar aqui o meu ponto, né, que no caso é um keyframe, e aí eu posso modificar o comportamento da minha curva, e isso vai alterar a aceleração e desaceleração dos meus elementos aqui enfim, na minha viewport, na minha composition, tá? Então, veja só o quão versátil isso é. A gente pode fazer vários tipos de coisas diferentes, lógico, desde que isso não quebre aqui a nossa animação. Então, com essa movimentação aqui na minha curva, eu acabo por fazer agora digamos, uma primeira descida bem mais intensa aqui da nossa bolinha, né? O que acaba dando bem mais vida à movimentação. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, se eu quiser, ó, nesse segundo movimento da bola caindo. Então vamos ver agora, ó. Você vê como ela acaba ganhando mais vida. E aí que eu posso também pegar cada um desses
desses keyframes, por exemplo, esse aqui, né, onde a bola ela sobe de volta a primeira vez. Então, vindo aqui em Key, e aí a gente tem Easy Type, a gente pode determinar o tipo de Easy que está acontecendo. Easy é esse movimento de suavização da curva do Graph Editor. Opa, movi sem querer. Então a gente tem Key, Easy Type, né? A gente acessa esse menu com o atalho Ctrl E. Então a gente tem os tipos diferentes de Easy. Então, além do Easy Out, eu tenho dos tipos de Easy, eu também tenho os tipos de interpolação. Por exemplo, se eu colocar linear, você vê como agora a minha curva, que ela deixou de ser uma curva, ela se transforma em linear. A gente tem o modo Bezier, que é esse padrão. Então, se eu selecionar, por exemplo, esses 3 keyframes, em Key, Interpolation Mode, ou só a tecla T de atalho, ó, de Interpolate, colocar linear, você vê como agora todos eles se transformam numa interpolação linear, né, acontecendo entre esses 3 keyframes. Então vou pegar aqui a tecla T, ó, tem também esse constante, que muda a interpolação de uma forma constante. Ó. Não há mais interpolação, na verdade. E aí a gente tem o Bezier, que é o que a gente tinha antes. Certo? Então, esses tipos de interpolação aqui, né, eles são essenciais para que a gente possa ter diferentes gráficos na nossa curva. Tá? E aí a gente tem aqui também os tipos de controladores, no caso, o controlador da Bezier, a gente pode vir aqui, e aí Handle Type, a gente tem diferentes tipos de controladores aqui, o atalho V, por exemplo, a gente tem esse modo aqui que é o Automatic, a gente tem esse modo Auto Clamped, que é o padrão. O Automatic ele é interessante porque à medida que eu movo o keyframe, ó, os controladores vão automaticamente se ajustando, como você pode ver. Então a gente tem esse Auto Clamped, isso não acontece, ó, o controlador ele não se ajusta automaticamente. Por padrão, o Blender ele cria os controladores no Auto Clamped, aí tem o automático, que é o que eu já mostrei, ó, o controlador ele vai se adaptando de acordo com a proximidade dos keyframes, isso pode ser bastante útil. E aí a gente tem o Vector, que ele basicamente ele cria um linear apenas aqui, como se fosse uma interpolação linear. Então isso me dá a possibilidade, ó, de ajustar as minhas curvas individualmente. Certo? Isso não acontece no automático. Ó, você vê que quando eu mexo um dos controladores, o outro se ajusta também. No caso do Auto Clamped, a gente tem aqui, no caso, deixa eu ver, Auto Clamped. Ó, no caso aqui, o Auto Clamped é a mesma coisa. E aí, de novo, Vector. Ó, agora a gente pode ajustar independente para criar curvas de velocidade bem específicas. A gente tem esse Aligned, onde eles se alinham, é bem parecido com o automático. E a gente tem esse Free, onde é parecido com o Vector também, onde a gente tem essa possibilidade de ajustar de uma forma mais livre aqui as nossas curvas. Tá? Então, existem esses vários tipos de controle que a gente encontra aqui, e eles são essenciais para que a gente faça desenhos bem específicos na nossa curva e controlar a velocidade delas. É bem interessante que vocês se acostumem com esses atalhos V para mudar o tipo de controlador. Né? Você pode imaginar a tecla V do teclado exatamente como os controladorzinhos, o T para mudar o tipo de interpolação, e aí que, opa, apertei R sem querer, e aí esses dois são os principais nesse caso, tá? O V e o T. Então a gente tem também aqui, bem aqui na direita, um pequeno menuzinho escondido que são as configurações do nosso Graph Editor. Eu posso abrir esse menuzinho também com a tecla N, tá? Esse aqui é o famoso N-Panel. Praticamente em todo lugar do Blender você vai encontrar esse N-Panel. Aqui na Viewport, se eu apertar N, a gente encontra aqui um N-Panel também. E aqui no Graph Editor a gente vai encontrar esse N-Panel. Aqui eu tenho algumas opções, como por exemplo F-Curve. A gente pode pegar aqui esse keyframe e mudar o tipo de interpolação aqui, se eu quiser. Tá? Posso inclusive mudar numericamente os controladores aqui também, inclusive mudar especificamente, ó,
o controlador da esquerda e o controlador da direita para tipos específicos. Então, se eu quiser botar linear aqui, ó, ele acontece, tá? Bezier. Então, posso mudar aqui o left handle para vector e agora ele está como um vector, a cor até muda. E aqui o da direita eu posso botar, por exemplo, automático e aí agora ele fica automático. Então, você vê que eu posso pegar os meus controladores da esquerda, botar num tipo de interpolação específico, caso eu queira, colocar automático aqui e automático aqui. Então, você vê que automaticamente ele muda aqui os dois para aligned, justamente porque ele assume que se está automático de um lado e automático do outro lado, os dois tipos de keyframe eles ficam alinhados. E aqui eu posso mudar os meus keyframes, melhor, os meus controladores, numericamente, tá? E aí você vê como eles, por estarem alinhados, eles automaticamente se ajustam também numericamente. Então, há um alto nível de controle aqui digamos, nas configurações de Bezier do Blender, certo? A gente pode mexer nas nossas curvas de uma forma muito complexa, ajustando aqui o comportamento delas, como a gente quiser. Eu vou pegar isso aqui, vou colocar vector, e aí eu posso fazer desenhos bem específicos, e aí você vê que automaticamente ele mudou para free, e aqui à medida que eu mexo o meu controlador, os valores dele se alteram aqui. Então, é bastante versátil a forma como o Blender trabalha nesse aspecto, porque ele dá bastante controle aqui nas nossas curvas, certo? Então, acho que eu vou botar isso aqui em automático, e aí agora, de novo, tudo automaticamente vai para automático, né? Com perdão do trocadilho. Aqui em cima a gente tem algumas configurações já um pouco mais complexas do que envolve esse F-Curve, isso não nos interessa agora. Uma das coisas mais legais, contudo, é ver aqui os modifiers, certo? E aqui eu posso também entrar em 2D Full Canvas, trabalhar aqui com Graph Editor, Ctrl T, Ctrl Tab, vou abrir meu NPanel e assim eu posso ter uma visão bem mais rica aqui do que acontece na minha viewport. Então, veja só. Então agora aqui em Modifiers eu posso acrescentar modificadores que vão alterar o comportamento dessa curva, certo? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui a curva X-Scale, e aí eu vou acrescentar um modifier apenas nessa curva, que vai ser um Noise. O que esse modificador faz? Ele está acrescentando uma informação de ruído aqui, de noise, né, exatamente no meu Z-Scale. Então eu posso controlar modificadores específicos nas minhas curvas. E, inclusive, eu posso determinar o tamanho, a força, né, também um offset para ir alterando aqui o comportamento. Então, deixa eu botar em 1 e 1. E uma coisa bem legal é que eu posso restringir onde esse noise vai acontecer. Então, por padrão, start é o 0. Então, vamos fazer porque eu quero uma vibração apenas aqui, depois do primeiro impacto. Então, a partir do frame 17, então vou colocar 17 aqui. E aí ela vai acabar no frame 27. Então, agora eu vou colocar 27 aqui. Então veja como agora o meu noise só acontece dentro desse frame range, entre o frame 17 e o frame 27. E aí agora o resultado é essa pequena vibração acontecendo aqui. E aí facilmente a gente colocou um pouco de uma espécie de animação secundária aqui. Eu posso também colocar tipo uma espécie de easy in e easy out no efeito, para não ficar tão duro a entrada e a saída do noise. E aí a gente facilmente colocou aqui bastante informação de movimentação secundária, né? Se eu quiser colocar de novo aqui depois desse segundo impacto, é só eu colocar um novo noise. E aí o segundo impacto acontece no frame 38. Eu vou colocar aqui 38. E aí vai acabar no frame 45. Agora a gente tem um novo noise apenas aqui. Eu vou colocar um pouco de easy aqui.
Então, mais uma vez, vou dar play, ó. Ó, a gente vê um pouquinho de animação secundária acontecendo aqui também. Então, é só uma forma muito interessante de se trabalhar no Blender, porque o desenho da nossa curva ele acaba se tornando um desenho procedural. Se eu não gostar desse noise, é só eu desabilitar aqui, fechá-lo e a gente pode fazer várias e várias coisas. Esse noise é apenas um único exemplo. E aí você vê o quanto o controle que a gente tem no nosso Graph Editor, modificando as curvas, é essencial para que a gente possa criar movimentação bem mais interessante. Então, a gente pode mexer na Bezier para fazer easy, a gente pode mexer na Bezier para fazer com que a entrada do movimento seja linear e a saída seja com easy, né, como se fosse o easy in e o easy out do After Effects. Então, tudo isso a gente faz modificando os gráficos da nossa curva aqui de aceleração de velocidade, e essas curvas elas permitem um alto nível de controle. Então, via de regra, o que é que a gente vai fazer? Nesse primeiro momento, a gente vê o básico do Grease Pencil no Blender. É uma ferramenta muitíssimo poderosa. Isso aqui é apenas uma breve introdução. Então, a partir daqui, eu acho que vocês podem completar esse pequeno projeto de desenhar uma bolinha, acrescentar uns certos efeitos e animar a movimentação dessa bolinha utilizando aqui o Object Mode para se assemelhar a uma movimentação parecida com a do After Effects. E aí, nas próximas aulas, a gente vai explorando mais ferramentas até a gente chegar a desenhar um personagem aqui no Blender, um personagem 2D. A gente vai criar um rigging para esse personagem e depois eu vou mostrar como animar esse personagem. Então, é isso aí e até a próxima aula.